O ar da senzala era um bafo quente e fétido, impregnado com o cheiro azedo de suor, terra e medo. Eu me remexi no meu canto, meu corpo de 2 metros de comprimento, lutando contra os limites apertados do meu espaço, o catre de palha rangendo sob o meu peso. O sono era sempre raso, um véu transparente que mal cobria a realidade cruel. Pelo menos 20 corpos se amontoavam naquele barracão escuro, cada respiração um lamento silencioso. Ouvi o ranger da madeira velha, o gemido abafado de uma mulher, o choro contido de uma criança. Eram os sons da nossa vida, os ecos da nossa prisão. Antes mesmo de o galo cantar, o sino da fazenda irrompia o amanhecer, um clangor metálico que rasgava a escuridão e a pouca paz que a noite trazia. Era o sinal para mais um dia de labuta, de humilhação, de dor. Senti o frio da terra batida nos meus pés descalços, enquanto me levantava, minhas pernas longas e fortes desenferrujando-se com um esforço que eu preferiria não sentir. A cada manhã, o mesmo ritual. A mesma fila para o parvo-cal do ralo que mal enganava a fome. Os mesmos olhares mortos das minhas irmãs e irmãos de cativeiro. Mas eu era diferente. Meus 2 metros de altura me faziam um alvo, uma aberração aos olhos de alguns, uma ferramenta de trabalho aos olhos dos outros. Mas dentro de mim havia um incêndio, uma brasa que a opressão nunca conseguira apagar. A manhã me recebia com o orvalho gelado da plantação de cana-de-açúcar. O cheiro adocicado da cana recém-cortada misturava-se ao odor metálico da terra úmida, ao aroma forte do tabaco mascado pelo feitor Matias e ao meu próprio suor que começava a brotar. Matias. O nome dele era um arrepio na espinha de todos. Eu sentia seus olhos pesados sobre mim, um olhar que não via a pessoa, mas a força bruta, a capacidade de carregar o dobro, de resistir mais. E às vezes, um olhar que ia além, que me despia, que me consumia. Eu sabia o que aquele olhar significava. Eu sabia o que ele queria. A foice era pesada e fria na minha mão, mas a cada golpe eu sentia a fibra da cana ceder, um som satisfatório que ecoava na minha mente. Minha pele escura brilhava sob o sol incipiente. Meus músculos tensos e definidos trabalhavam em um ritmo constante, quase mecânico. Ao meu lado, Maria, uma mulher pequena e encurvada, com cicatrizes que contavam histórias de uma vida inteira de sofrimento, tossia incessantemente. Seus olhos, antes brilhantes, agora eram poças de resignação. Ela era minha amiga, minha confidente silenciosa. Trocávamos olhares que diziam mais que 1000 palavras, um pacto de sobrevivência. Ande, mulher, mais rápido. Não paguei uma fortuna por essa carcaça gigante para vê-la mole. A voz de Matias era um chicote, mesmo sem a chibata. Ele passava por entre as fileiras, seu corpo corpulento e suado, o cheiro de aguardente e desprezo exalando dele. Seus olhos encontraram os meus, e um sorriso doentio contorceu seus lábios grossos. Ele parou bem na minha frente, a 1 palmo de distância, seu hálito quente e azedo me atingindo. Eu podia sentir o calor de seu corpo, a ameaça silenciosa que ele representava. Meu corpo de desejos, como diziam, era um fardo tanto quanto uma dádiva. Vejo que a grandona está com a força toda hoje, não é? Ele estendeu a mão, e eu congelei. Seus dedos grossos e sujos tocaram meu braço, um toque invasivo, possessivo. Minha pele arrepiou-se, não de prazer, mas de repulsa e medo. Era uma dominação, um lembrete constante de que eu não era minha. Seus olhos percorreram meu corpo, demorando-se em meus quadris largos, em meus seios fartos que mal se escondiam sob o tecido rústico do meu vestido. Eu sentia um nó no estômago, a bile subindo pela garganta. Era assim que Matias exercia seu poder, não apenas com o chicote, mas com a ameaça implícita, com o toque profano. Eu abaixei a cabeça, meus olhos fixos na terra, na grama úmida que me arranhava os tornozelos. O chão era meu único refúgio.
Eu respirava fundo, tentando afastar o cheiro dele, a sensação de seus dedos que pareciam queimar minha pele. Sim, senhor Matias. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Um sussurro de submissão forçada. Ele riu, um som rouco e desagradável, e então se afastou, deixando um rastro de podridão em seu caminho. Eu senti o alívio escorrer por mim, mas a mancha de seu toque permaneceu, queimando. Naquele dia, o sol parecia mais cruel, o trabalho mais pesado. Cada golpe da foice era um protesto mudo, cada gota de suor uma lágrima não derramada. Eu pensava na minha terra, nas histórias que minha mãe me contava sobre a liberdade, sobre os rios caudalosos e as florestas densas. Eu tinha apenas 7 anos quando me arrancaram de tudo. 7 anos. Agora eu era uma mulher de 2 metros, presa em um corpo que era admirado e temido, mas que não me pertencia. Eu era propriedade. E essa sensação de ser dominada, de ter meu corpo e minha alma subjugados, era um veneno lento que me consumia por dentro. Maria tossiu novamente, mais forte desta vez. Ela tropeçou, quase caindo, e eu a segurei pelo braço, sua pele magra e febril sob meus dedos. "Está tudo bem, irmã?" perguntei, minha voz um murmúrio preocupado. Ela apenas balançou a cabeça, seus olhos fixos no horizonte, onde o céu se encontrava com a linha escura das montanhas, uma promessa distante de algo que nunca alcançaríamos. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, meu corpo doía, mas minha mente estava em fúria. Eu me sentia como um animal enjaulado, forte o suficiente para quebrar as grades, mas preso pelas correntes invisíveis do medo e da desesperança. Matias, o feitor, era apenas uma das grades. O verdadeiro inimigo era o sistema, a fazenda, a ideia de que eu era menos que um ser humano. Eu sabia que algo precisava mudar. Eu sentia isso em cada fibra do meu ser. Uma voz dentro de mim gritava, exigindo liberdade, exigindo respeito, exigindo o direito de ser dona do meu próprio corpo, da minha própria vida. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu assim, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. Eu me recusava a ser apenas força bruta. Eu me recusava a ser apenas um corpo para ser explorado. Eu era mais do que isso. Eu era uma mulher com desejos, com sonhos, com uma alma que, apesar de tudo, permanecia indomável. E eu sabia, com uma certeza fria e cortante, que o caminho para reescrever a história desta fazenda começaria em mim, em meu corpo e em minha vontade de quebrar todas as correntes. O sol nascia novamente, mas para mim era como se a escuridão da noite nunca tivesse se dissipado por completo. O ar da senzala continuava pesado, e o cheiro de corpos suados e palha úmida parecia ter se aprofundado, impregnando até mesmo a minha alma. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao ouvir o sino da fazenda, um som que antes era apenas um lembrete cruel do trabalho, mas que agora parecia um prenúncio de algo mais sinistro. Meus 2 metros de altura eram uma bênção e uma maldição, uma força bruta que me dava valor, mas também um alvo visível para os olhos famintos de Matias. Maria tossiu ao meu lado, um som rouco e úmido que me partiu o coração. Seus olhos, antes cheios de uma resignação cansada, agora estavam opacos, como 2 pedras escuras imersas em um pântano. Ela mal conseguia se levantar, e eu a ajudei, sentindo a fragilidade de seus ossos sob minha mão. Sua pele estava febril, e o suor frio escorria por seu rosto envelhecido. "Está piorando, não está, irmã?" perguntei. Minha voz um murmúrio quase inaudível. Ela apenas balançou a cabeça, um sinal de que as palavras eram um fardo pesado demais para sua garganta. Na plantação de cana, o cheiro adocicado da seiva recém-cortada misturava-se com o odor metálico do sangue que eu imaginava escorrer das mãos feridas. Minha foice parecia mais pesada hoje, cada golpe uma tortura.
Matias andava pelas fileiras, seu corpo corpulento exalando o cheiro pútrido de aguardente e um suor rançoso. Seus olhos, como abutres, pairavam sobre mim e eu sentia o peso de seu olhar em cada centímetro da minha pele. A grande está lenta hoje, não é? Sua voz era um rosnado, e ele parou atrás de mim, tão perto que senti o calor de seu corpo em minhas costas. O ar ao meu redor ficou denso, pesado, como se a própria atmosfera se recusasse a respirar. Eu congelei, meus músculos tensos como cordas de arco prontas para disparar, mas contidas por uma força invisível. Acho que a grandona precisa de um incentivo, não é mesmo? Ele estendeu a mão e seus dedos grossos e sujos tocaram a base da minha nuca, um toque que queimou como ferro em brasa. Eu senti um arrepio de puro nojo, uma repulsa que me fez desejar vomitar ali mesmo. Eu me virei lentamente, minha foice ainda em minhas mãos, meus olhos fixos em seus sapatos enlameados. Eu não podia encará-lo, não podia dar a ele o prazer de ver o medo em meus olhos. Mas ele, como um predador, parecia farejar minha vulnerabilidade. Não se vire assim para mim, mulher, ele sibilou. E seus dedos desceram pelo meu braço, apertando a carne com força. Eu podia sentir a pressão, a ameaça implícita em seu toque. Seu corpo é um desperdício para o trabalho apenas. O Senhor me deu liberdade para usar tudo o que você tem. Um calafrio percorreu meu corpo, e eu senti o gosto metálico da bile subindo pela minha garganta. Eu sabia o que ele queria, o que ele ansiava. Ele havia me desejado por muito tempo. E agora, com Maria doente e o fazendeiro ocupado com seus negócios na cidade, ele sentia que era a hora. Seus olhos percorreram meu corpo, demorando-se em meus seios fartos, em meus quadris largos, em tudo o que me fazia mulher, e para ele, objeto. Senhor Matias, eu disse, minha voz tentando soar firme, mas traída por um leve tremor. Eu estou trabalhando, não quero problemas. Ele riu, um som rouco e desagradável que ecoou no canavial. Problemas? Ah, minha querida, o único problema aqui é que você ainda não percebeu seu lugar. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar, e você vai gostar. Ele me empurrou para trás, para dentro das fileiras altas de cana, onde a luz do sol mal conseguia penetrar. O cheiro doce da cana tornou-se sufocante, quase nauseante. Eu tropecei. E ele me segurou, seus dedos apertando minha cintura com força. Eu podia sentir o calor de seu corpo contra o meu, o cheiro de suor e aguardente invadindo meus sentidos. Meus olhos se arregalaram em pânico. Era isso, o momento que eu temia desde que ele começou a me olhar com aquele desejo doentio. Você é minha, grandona. Ele sussurrou em meu ouvido, sua voz rouca de desejo. Seus lábios úmidos roçaram minha pele e eu senti um arrepio de nojo tão intenso que meu corpo inteiro se contraiu. Ele tentou beijar meu pescoço, mas eu desviei o rosto com força. Não se faça de difícil. Todos sabem o que as escravas são, corpos para usar e abusar. Sua mão subiu pela minha coxa, por baixo do tecido rústico do meu vestido, e eu senti um choque elétrico de repulsa. Eu podia sentir a aspereza de seus dedos, a pressão em minha pele. Uma onda de fúria, fria e cortante, varreu o medo que me paralisava. Não era apenas o toque dele, mas a ideia de que eu era apenas um corpo, um objeto, uma propriedade. A imagem de minha mãe, forte e livre, dançando sob o sol africano, brilhou em minha mente. A promessa silenciosa que fiz a mim mesma, no fundo daquele navio imundo, de que nunca me deixaria quebrar. Não! A palavra escapou dos meus lábios, um grito primal que eu nem sabia que era capaz de emitir. Eu o empurrei com uma força que o pegou de surpresa. Ele cambaleou para trás, seus olhos arregalados de choque. Eu não sabia de onde veio aquela força, mas era como se todos os meus ancestrais estivessem me impulsionando. Ele tropeçou em uma touceira de cana e caiu no chão, a respiração presa em seus pulmões. Eu o encarei, meus olhos queimando com uma fúria que eu nunca havia sentido antes. Meu corpo tremia, não de medo, mas de uma raiva controlada. Matias me olhou do chão, e pela primeira vez
Vi um lampejo de surpresa e talvez até um pouco de medo em seus olhos. Ele se levantou, limpando a terra de suas roupas, mas a arrogância em seu rosto havia diminuído. Você vai se arrepender disso, mulher, ele rosnou, sua voz ainda cheia de ameaça, mas sem a mesma convicção de antes. Eu vou garantir que você pague por essa insolência. Eu não respondi, apenas o encarei, a foice pesada em minhas mãos, sentindo o poder que acabara de descobrir dentro de mim. Ele se virou e se afastou apressadamente, desaparecendo entre as fileiras de cana, deixando um rastro de seu cheiro pútrido. Eu fiquei ali, ofegante, o coração batendo como um tambor de guerra em meu peito. Minhas pernas tremiam, mas não era de fraqueza. Era como se uma nova corrente elétrica tivesse despertado em minhas veias. Aquele toque, aquela humilhação, havia sido o ponto de ruptura. Não era mais apenas sobre sobreviver. Era sobre viver, sobre reaver, sobre quebrar as correntes invisíveis e visíveis que me prendiam. Voltei ao trabalho, meus movimentos mais bruscos, mais determinados. Cada golpe da foice era um protesto, cada gota de suor uma promessa. A imagem de Matias caindo, a surpresa em seus olhos, repetia-se em minha mente. Eu, uma escrava, o havia desafiado. E ele recuou. À noite, na senzala, a tosse de Maria estava mais fraca, quase um sussurro. Sentei-me ao lado dela, o cheiro de doença e desespero pairando no ar. Ela me olhou, seus olhos opacos, mas um leve brilho de curiosidade neles. O que aconteceu hoje, irmã? Ela perguntou, sua voz um fiapo de som. Matias estava com a cara fechada, e você está diferente. Eu respirei fundo, o ar pesado de todos os corpos adormecidos ao nosso redor. Ele me tocou, Maria. Eu sussurrei, as palavras saindo como farpas. Ele tentou me forçar, mas eu o empurrei. Maria arregalou os olhos e, por um momento, vi um lampejo de medo genuíno. Minha nossa! Ele vai te matar! Ele vai te chicotear até a morte! Não, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele não vai, eu não vou deixar. Ela me olhou e um silêncio pesado caiu entre nós. Podia ouvir o ranger das madeiras velhas, o choro abafado de uma criança em um canto. Você é louca, ela disse, mas não havia condenação em sua voz, apenas uma resignação cansada. Não se pode lutar contra eles. Eles são o Senhor, eles são a lei. Eles são homens, eu retruquei, a raiva fervendo novamente. Homens cruéis, sim, mas apenas homens. E eu sou uma mulher que eles subestimam, que eles usam e abusam, mas não mais, não mais. Maria fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua face envelhecida. Eu queria ter tido a sua força, irmã, a sua coragem, mas o tempo nos quebra. Eles nos quebram. Eles não me quebraram. Eu insisti, segurando sua mão magra. Eles me fizeram mais forte. Eles me fizeram ver. Você está morrendo, Maria. E quantos mais vão morrer assim? Quantos mais serão usados e descartados como lixo? Eu não vou permitir que isso aconteça comigo, nem com mais ninguém. Eu me lembrei de minha infância, das histórias que minha avó contava sobre os guerreiros de nossa tribo, sobre as mulheres que lutavam ao lado dos homens com a mesma ferocidade e honra. O cheiro da floresta, o som dos tambores, a sensação da terra sob meus pés descalços, tudo isso voltou a mim em uma torrente de memórias. Eu era uma filha da terra, não uma propriedade. Meu corpo era meu e minha alma indomável. Nos dias que se seguiram, a fazenda ganhou uma nova dimensão para mim. Eu a observava com olhos diferentes, com a mente de uma estrategista, não de uma escrava. Onde estavam as fraquezas? Quem mais sentia essa chama de revolta? Os outros escravos, com seus olhares vazios e corpos curvados, eram uma massa de desespero, mas eu sabia que em alguns deles havia uma brasa escondida, esperando por um sopro para se tornar fogo. Eu comecei a notar os movimentos do feitor Matias, seus hábitos, seus pontos fracos.
Ele era um homem de vícios, um homem que se embriagava facilmente, que gostava de mulheres e de poder. Eu via como ele se comportava com a cozinheira, uma mulher mais jovem e bonita, e como ele a dominava com palavras e toques, mas sem a mesma repulsa que eu sentia. Comecei a entender que o poder não era apenas físico, mas também psicológico. E o filho do fazendeiro, o jovem doutor Augusto que havia chegado da corte para inspecionar as terras. Ele era diferente. Seus olhos não tinham a mesma crueldade do pai, nem a mesma lascívia de Matias. Ele me olhava, sim, mas com uma curiosidade que beirava a admiração, não o desejo bruto. Seus olhos azuis, quase transparentes, eram um contraste com os olhos escuros e opacos de todos ao meu redor. Ele era um homem de livros, de ideias, e eu, uma mulher de terra e suor. Uma paixão proibida? A ideia me pareceu uma loucura, um risco insano, mas a premissa de um poder inabalável exigiria riscos. Eu o via passear pela fazenda, com seus trajes finos, observando o trabalho, anotando em um pequeno caderno. Às vezes, nossos olhares se cruzavam, e eu via uma sombra de algo que não conseguia decifrar. Respeito, pena ou algo mais, eu não sabia. Mas a possibilidade de usá-lo, de manipular aquela curiosidade em meu favor, começou a tomar forma em minha mente. Era um pensamento perigoso, um tabu, mas a liberdade exigiria sacrifícios e audácia. Minha mente trabalhava sem parar, tecendo planos, construindo cenários. Eu me lembrava das histórias de quilombos, de escravos que fugiram e construíram suas próprias comunidades. Mas eu não queria fugir. Eu queria reescrever a história desta fazenda. Eu queria quebrar as correntes aqui mesmo, no lugar onde elas foram forjadas. Maria faleceu 3 dias depois do incidente com Matias, sua tosse se transformando em um último suspiro silencioso na escuridão da senzala. Seu corpo frágil foi levado ao amanhecer, sem cerimônia, sem lágrimas. Mas em mim, suas últimas palavras ecoavam: "Você é diferente. Você pode." A tristeza pela perda de minha amiga se misturou com a fúria e uma determinação gelada. A morte dela não seria em vão. Ela seria o combustível para o meu fogo. Eu não era mais apenas uma escrava de 2 metros. Eu era uma mulher com um propósito, com um corpo que, embora desejado por outros, eu reivindicava como meu. Minha alma, indomável, estava pronta para a batalha. Eu não sabia como, nem quando, mas eu me levantei da palha da senzala naquela manhã com uma certeza inabalável. Eu iria ascender, eu iria quebrar, eu iria reescrever, e se necessário, eu usaria cada arma que possuía. Minha força, minha inteligência e sim, até mesmo o meu corpo de desejos, para tecer um legado de paixão proibida e poder inabalável. O jogo havia mudado, e eu estava pronta para jogar. A fazenda, antes um borrão cinzento de dor e suor, revelou-se para mim em cores vibrantes e contornos nítidos. Cada barracão, cada tronco de cana, cada rosto curvado era agora uma peça em um tabuleiro de xadrez. E eu, a jogadora. A morte de Maria não foi um fim, mas um começo, uma semente plantada em solo fértil de raiva e determinação. Eu observava Matias com a frieza de um predador, mapeando seus passos, seus vícios, suas fraquezas. O cheiro de aguardente que exalava dele, antes um sinal de repulsa, agora era uma pista, um caminho para sua vulnerabilidade. Ele passava as noites na venda da vila, gastando o pouco que tinha com cachaça barata e mulheres fáceis, sempre voltando cambaleante, sua guarda baixa, sua mente turva. Essa era a minha chance. Minha rotina de trabalho permaneceu a mesma, mas minha mente operava em um plano diferente. Eu colhia a cana, sentindo o sol queimar minha pele, o suor escorrer por meu corpo, mas meus olhos vasculhavam, meus ouvidos escutavam. Percebi que o jovem doutor Augusto, filho do fazendeiro, passava mais tempo na plantação do que o necessário para suas inspeções. Seus olhos azuis, antes apenas curiosos, agora carregavam um brilho de algo mais, algo que eu sabia como despertar e, mais importante, como manipular.
Ele me observava de longe, seu olhar demorando-se em minha altura, em meus músculos tensos sob o vestido rústico, em meus quadris largos. Eu sentia o peso de seu olhar, mas não com o nojo que Matias me provocava. Em Augusto havia uma pureza, uma hesitação, quase um fascínio ingênuo que eu poderia moldar. Um dia, enquanto eu quebrava pedras para a nova construção, o Dr. Augusto se aproximou. O som da marreta contra a rocha ecoava no ar e o pó subia, cobrindo meus cabelos crespos e minha pele. Ele tossiu levemente e eu me virei, meus olhos fixos nos seus. "Bom dia", ele disse, sua voz um pouco rouca, seus olhos desviando-se por um instante para meu colo exposto pelo esforço. "O trabalho é muito pesado para uma mulher, não acha?" Eu sorri, um sorriso lento e calculado que não alcançava meus olhos. "O trabalho é o que nos mantém vivos, doutor. E fortes. Meu corpo é forte. Foi para isso que fui comprada." As palavras saíram com uma ironia amarga, mas eu as usei como uma arma. Eu sabia que ele, com sua educação e seus livros, sentiria um desconforto com a crueldade implícita em minhas palavras. Ele engoliu em seco. "Sim, eu entendo, mas sua força é extraordinária. Eu nunca vi uma mulher como você, tão imponente." Ele corou levemente, e eu vi a fraqueza em sua admiração. "Imponente? Ou sim uma aberração, doutor?" Eu arqueei uma sobrancelha, desafiando-o a escolher. "Não, de forma alguma. É uma beleza única, uma força que me intriga. Eu gostaria de aprender mais sobre você, sobre sua gente, sua cultura." Seus olhos brilhavam com uma curiosidade quase infantil. Eu via a oportunidade. A paixão proibida que nasceria não seria para mim um fardo, mas uma ferramenta. "Não há muito o que aprender sobre escravos, doutor. Nossa história é de labuta e silêncio. Mas se o doutor tem interesse, talvez eu possa contar algumas coisas. À noite, talvez, quando o sol se põe e os olhos dos feitores estão longe." O rosto dele se iluminou. Sim, seria excelente, no celeiro velho, depois que todos estiverem recolhidos. Pode ser? Pode ser, eu disse, e voltei ao meu trabalho, sentindo o olhar dele em minhas costas. Um olhar que agora era uma mistura de admiração, curiosidade e um desejo recém-despertado. Eu sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas a liberdade não viria sem riscos, e a paixão, quando usada com inteligência, poderia ser uma força mais poderosa que qualquer chicote. Naquela noite, o celeiro velho cheirava a feno seco e a umidade do tempo. Eu o esperei, meu coração batendo um ritmo constante, sem medo, apenas expectativa. Ele chegou, seus passos hesitantes, à luz da lamparina que ele carregava tremendo em suas mãos. Seus olhos azuis encontraram os meus na penumbra, e eu vi o nervosismo em seu rosto jovem. Eu vim, ele disse, sua voz um sussurro. "Eu sei", eu respondi, minha voz calma, envolvente. "Sente-se, Dr. Augusto, e ouça a história de uma mulher que não é apenas um corpo." Contei a ele sobre minha terra, sobre os rios, as árvores, as canções da minha mãe. Falei sobre a dança da chuva, sobre os espíritos da floresta. Eu pintei um quadro vívido de um mundo que ele, em seus livros, nunca havia imaginado. Enquanto eu falava, ele me ouvia, absorto, seus olhos fixos em mim, não apenas como uma escrava, mas como uma contadora de histórias, uma mulher com uma alma. Eu sentia a mudança em seu olhar, a admiração se transformando em algo mais profundo, mais perigoso. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou meu braço. "Você é fascinante. Sua força, sua resiliência. É algo que não se aprende nos livros." Eu não recuei. Deixei que seu toque permanecesse, uma conexão elétrica que eu sabia como usar. A vida nos ensina, doutor. A vida e a dor. Nossas reuniões no celeiro tornaram-se frequentes. Eu contava histórias, e ele, em troca, falava sobre seus livros, sobre a justiça, sobre a liberdade que existia nas terras de onde ele vinha. Ele falava sobre ideias que, para mim, eram apenas sonhos distantes, mas que, em sua boca,
pareciam possíveis. Eu o seduzia com minha mente, com minha história, e ele se sentia atraído por minha força e meu mistério. A tensão entre nós era palpável, um fio invisível que se esticava a cada encontro. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora ardiam com um desejo que ele lutava para conter. Uma noite, enquanto eu falava sobre a dança de acasalamento de minha tribo, meus movimentos se tornaram mais fluidos, mais sensuais. Eu me levantei, meus quadris balançando, meus braços se movendo como serpentes. Eu o vi prender a respiração, seus olhos seguindo cada curva do meu corpo. A descrição da dança era um convite, uma provocação. É uma dança de poder, doutor, onde a mulher mostra sua força, sua beleza, sua capacidade de dominar. Ela escolhe, ela atrai, ela consome. Ele se levantou, seus olhos fixos nos meus, sua respiração pesada. Eu nunca vi nada assim. Ele se aproximou, e eu o deixei. Seu corpo tremia levemente. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos macios e hesitantes. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Eu o puxei para mais perto, sentindo o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele limpa, tão diferente do cheiro rançoso de Matias. Meus lábios roçaram os seus, um beijo suave, um convite. Ele gemeu, e sua boca se abriu para mim, seus lábios buscando os meus com urgência. A paixão proibida explodiu entre nós, um fogo que consumiu o medo, o tabu, a diferença de mundos. Seus beijos eram famintos, desesperados, e eu os recebia, sentindo o poder que eu exercia sobre ele. O filho do fazendeiro, o homem que poderia ser minha chave para a liberdade. Ele me carregou para a pilha de feno, seus braços fortes, mas trêmulos. O cheiro doce do feno misturava-se com o cheiro de nossa pele, de desejo. Seus dedos exploraram meu corpo, desabotoando meu vestido rústico, revelando a pele escura e tensa. Eu o senti tremer, e eu sabia que ele estava no meu controle. Eu era a dominadora, mesmo em sua ânsia. Eu o guiei, minhas mãos fortes em seus ombros, meus lábios em seu pescoço, sussurrando palavras de meu idioma natal, palavras que ele não entendia, mas que o envolviam em um feitiço. Eu sou sua, eu sussurrei, uma mentira que era a mais pura verdade, sua para usar, sua para dominar. E ele acreditou, seus olhos fechados em êxtase, sua mente nublada pelo desejo. Quando ele me penetrou, a sensação foi intensa, pulsante, mas eu a usei para sentir o poder, não a submissão. Eu o senti se entregar, seus gemidos abafados no feno, e eu sabia que aquele era o começo do meu legado. Mas o caminho para o poder nunca é fácil. Matias, sentindo a mudança em meu comportamento, a nova confiança em meus olhos, redobrou sua vigilância. Ele me via com Dr. Augusto, e o ciúme, misturado com sua lascívia doentia, o tornava ainda mais perigoso. Ele começou a me submeter a trabalhos ainda mais brutais, tentando me quebrar, me humilhar. Em uma manhã, ele me mandou para a mina de ouro, um lugar escuro e úmido, onde o ar era denso com poeira e o cheiro de terra molhada. O trabalho era excruciante, meus músculos gritavam, mas eu me recusava a ceder. Na mina, encontrei Zeca, um velho escravo de cabelos grisalhos e olhos sábios. Ele me observava com uma melancolia que eu reconhecia. Você tem fogo nos olhos, menina, ele disse, sua voz rouca, quase um sussurro. Mas o fogo pode queimar a si mesmo se não for controlado. Eu não vou me queimar, Zeca, eu respondi, limpando o suor do meu rosto. Eu vou queimar a fazenda, se for preciso. Ele sorriu, um sorriso triste. Muitos tentaram, muitos falharam. O Dr. Augusto é um bom rapaz, mas ele é fraco. Ele não entende o que é ser escravo. Ele não entende a crueldade dos homens. Ele entende a paixão, eu retruquei, e Zeca me olhou com surpresa. Ah, então é assim. Você usa o corpo. Sempre soube que você era diferente. Mas isso é perigoso, menina. O desejo dos homens é uma faca de 2 gumes. Pode te dar poder, mas pode te cortar também. As palavras de Zeca ecoaram em minha mente, uma advertência.
mas eu estava disposta a correr o risco. Eu sabia que minha conexão com Augusto era um segredo, um tabu que, se descoberto, poderia significar a morte para nós dois. Mas o risco era o preço da liberdade. Matias, em sua fúria cega, começou a atingir os outros escravos, aqueles que ele suspeitava estarem ao meu lado, ou simplesmente para me provocar. Ele chicoteou um jovem chamado Tiago, que havia me oferecido um pedaço de pão. O som do chicote estalando na carne de Tiago ecoou na senzala, e eu senti cada golpe em minha própria alma. O sangue jorrava, pintando a terra de vermelho, e o cheiro metálico encheu o ar. Tiago gritava, e eu cerrei os punhos, sentindo a raiva se transformar em uma fúria fria. Essa foi minha noite escura da alma. Eu vi a crueldade nua, a impotência, a dor que eu estava lutando para erradicar. A imagem de Maria, sua tosse, sua resignação, a morte silenciosa, tudo voltou em uma torrente. Eu me senti falhar, senti que minha força, minha paixão, minha estratégia não eram suficientes. Naquela noite, deitada na palha da senzala, eu chorei em silêncio, as lágrimas molhando meu travesseiro. O gosto metálico do meu próprio sangue, que eu mordia para não gritar, misturava-se com o sal das lágrimas. Eu me sentia pequena, insignificante. Apesar dos meus 2 metros, o desespero me abraçava e a tentação de desistir, de apenas me curvar e aceitar meu destino, era quase esmagadora. Matias me havia quebrado naquele dia, não com o chicote em meu corpo, mas com a dor que ele infligiu a outro. Mas então, uma voz em minha mente, a voz de minha mãe, a voz de Maria, sussurrou: eles não me quebraram, eles me fizeram mais forte, eles me fizeram ver. Eu me lembrei de minha infância, das histórias de minha avó sobre as mulheres guerreiras que lutaram pela liberdade. Eu não era apenas uma escrava, eu era uma filha da terra, uma descendente de guerreiros. Eu não podia me render. No dia seguinte, meus olhos estavam vermelhos e inchados, mas minha determinação havia sido temperada no fogo do desespero. Eu procurei Dr. Augusto. Nossos encontros no celeiro continuaram, mas agora havia uma urgência, uma gravidade em minhas palavras. Eu não apenas o seduzia com histórias e meu corpo, eu o desafiava. Você fala sobre justiça, doutor, eu disse, meus olhos fixos nos dele. Mas o que você faz quando a injustiça está bem debaixo do seu nariz? Seu pai Matias, eles chicoteiam, eles matam, eles usam e abusam de nós. Você vai ficar sentado em seus livros ou vai agir? Ele se encolheu. Eu não posso. Meu pai, ele é o fazendeiro. Eu não tenho poder. Você tem o poder de sua consciência, doutor. Você tem o poder de ver a verdade e você tem o poder de agir. Ou você é apenas um covarde, como todos os outros. Minhas palavras eram um chicote, mas um chicote de verdade, que cortava sua alma. A paixão entre nós, antes um jogo de sedução, tornou-se uma ferramenta de revolução. Eu o usei para obter informações, para entender as finanças da fazenda, os contatos de seu pai, as rotas de fuga. Eu o beijei com a fúria de uma mulher que exigia justiça, e ele me respondeu com a mesma intensidade, seu corpo se entregando ao meu, mas agora com uma nova compreensão do que estava em jogo. Eu o fiz sentir a dor do meu povo através de meus beijos, de meus toques, de meus gemidos. Eu o fiz parte de minha luta. Uma noite, enquanto ele estava em meus braços, exausto de paixão, eu sussurrei meu plano. Seu pai está endividado. Não está, doutor? Ele está perdendo dinheiro. Matias é um ladrão, um bêbado. Ele está roubando seu pai e a fazenda está em colapso. Ele arregalou os olhos. Como você sabe disso? Eu vejo, eu escuto. Nós, escravos, vemos mais do que vocês imaginam. E se eu disser que posso provar? Se eu disser que posso mostrar a você como seu pai está sendo enganado, como esta fazenda pode ser salva, mas não com escravos, e sim com homens livres? A ideia parecia loucura, mas a paixão que ele sentia por mim, a culpa que ele carregava, a visão de um futuro diferente que eu pintava para ele, era mais forte do que qualquer medo. Ele se tornou meu cúmplice,
meu aliado secreto. Matias, cego por sua própria arrogância e desejo, ainda tentava me dominar. Ele me encurralou um dia no armazém, o cheiro de grãos e mofo preenchendo o ar. Acha que pode me desafiar, grandona? Acha que seu corpo me assusta? Eu vou te mostrar quem manda aqui, eu vou te quebrar. Seus olhos ardiam com uma lascívia doentia, e ele avançou, suas mãos sujas estendidas para mim. Mas eu não era mais a mesma mulher. Eu o esperei, minha postura firme, meus olhos fixos nos seus. Quando ele estava a um passo de mim, eu o atingi com a foice, não com a lâmina, mas com o cabo. Um golpe certeiro em seu estômago. Ele cambaleou, o ar escapando de seus pulmões em um gemido. Eu o empurrei para trás, e ele caiu sobre um monte de sacos de grãos, o choque e a dor em seu rosto. Não mais, Matias, eu disse, minha voz um rosnado baixo, mas carregado de poder. Não mais, você não vai me tocar, você não vai tocar em mais ninguém, seu tempo acabou. Ele se encolheu, o medo finalmente tomando conta de seus olhos. Eu o deixei ali, humilhado, quebrado, mas não morto. Sua derrota era apenas o começo. Com as informações que Dr. Augusto me forneceu e com a coragem que eu instilara nele, o plano começou a se desenrolar. Ele confrontou seu pai, munido de provas do desfalque de Matias, dos abusos, da má gestão que estava afundando a fazenda. O velho fazendeiro, um homem de negócios, não de sentimentos, viu os números, viu a ruína iminente. A descoberta da paixão proibida de seu filho com uma escrava foi um choque para ele, uma desonra, mas a ameaça de falência era maior. A fazenda estava à beira do abismo, e eu, a escrava de 2 metros, oferecia a solução. Não com mais trabalho forçado, mas com um novo modelo, onde os trabalhadores seriam pagos, onde a eficiência seria prioridade, onde o lucro viria da justiça, não da opressão. Eu pintei um quadro de prosperidade, de uma fazenda que se reergueria, não sobre as costas de escravos, mas sobre a cooperação e o respeito. Foi uma batalha árdua, de meses, de discussões acaloradas, de medo e esperança. Matias foi destituído, expulso da fazenda, sua arrogância quebrada, seu poder desfeito. Muitos escravos desconfiavam, temiam uma nova armadilha, mas eu os convenci, um a um, com a força de minha voz, com a verdade em meus olhos, com a promessa de um futuro diferente. A fazenda não se transformou da noite para o dia. Houve resistência, houve desconfiança, houve recaídas. Mas o Dr. Augusto, meu amante, meu cúmplice, meu aliado, estava ao meu lado. Ele, o filho do fazendeiro, e eu, a escrava que ele amava. Estávamos reescrevendo a história juntos. A paixão proibida que nos unia era a força motriz, o segredo que nos impulsionava. Nossos encontros no celeiro, antes furtivos e cheios de perigo, agora eram momentos de planejamento, de esperança, de construção de um novo mundo. Eu não era mais uma escrava comprada por uma ninharia. Eu era a mulher que, com sua estatura colossal, seu corpo de desejos e sua alma indomável, havia desafiado o próprio destino. Eu havia ascendido. Eu havia quebrado as correntes. Eu havia tecido um legado de paixão proibida e poder inabalável. E a história da fazenda e a minha própria jamais seriam as mesmas. O cheiro de cana, antes associado à dor e ao suor, agora carregava o aroma da liberdade e da promessa de um novo amanhecer. A fazenda, antes um palco de lamentos e suor, começou a se transformar lentamente, como uma crisálida rompendo seu casulo. Os primeiros dias foram de incerteza, de olhares desconfiados entre os barracões e o casarão. Matias, o feitor que por tanto tempo havia sido a personificação do mal, fora expulso sem cerimônia, seu corpo corpulento carregado para fora dos portões, seus gemidos de raiva e humilhação ecoando pela madrugada. Eu o vi partir. Seu rosto inchado de aguardente e derrota, seus olhos, antes cheios de lascívia, agora repletos de um medo mesquinho.
Ele se foi, mas a sombra de sua crueldade pairou por um tempo, um lembrete do que havíamos superado e do que nunca mais permitiríamos. O velho fazendeiro, pai de Augusto, um homem de negócios e de poucas palavras, aceitou as mudanças com uma relutância pragmática. A iminência da falência, as dívidas que se acumulavam como montanhas, foram mais convincentes do que qualquer argumento moral. Ele viu os números que Augusto, munido de minhas observações e cálculos, apresentou. Viu a ineficiência, a corrupção de Matias, o custo humano que se traduzia em perda financeira. Seu orgulho foi ferido, mas seu bolso estava mais ameaçado. Ele cedeu, não por bondade, mas por necessidade, e essa foi a minha primeira vitória real. Os primeiros passos foram os mais difíceis. Expliquei aos homens e mulheres que agora seriam trabalhadores livres, não escravos, que teriam um salário, que suas horas seriam regulamentadas, que seus corpos seriam respeitados. Muitos me olhavam com olhos desconfiados, suas almas tão feridas pela opressão que a liberdade parecia uma miragem cruel. Eles haviam sido enganados tantas vezes, prometidos tantas coisas que nunca se concretizaram. O cheiro de ceticismo era quase tão denso quanto o cheiro de cana no ar. Seremos pagos? Perguntou um homem magro com os olhos fundos, chamado João, que havia sido chicoteado mais vezes do que podia contar. Sua voz era um fiapo de esperança e desespero. Sim, João, eu respondi, minha voz firme, meus 2 metros de altura impondo respeito, e pela primeira vez, não medo. Serão pagos. E com esse dinheiro poderão comprar suas próprias coisas, poderão alimentar suas famílias, poderão escolher. Eu os convenci um a um, com a verdade em meus olhos, com a força de minha própria história. Mostrei a eles as contas que Augusto havia me ajudado a organizar, os planos para a nova fazenda. O celeiro, antes nosso refúgio de paixão e segredos, tornou-se nosso centro de reuniões, onde discutíamos, planejávamos e onde lentamente a semente da esperança começou a brotar. Dr. Augusto, meu amante, meu cúmplice, meu aliado, estava ao meu lado, mas não mais nas sombras. Ele falava com os trabalhadores, explicando as novas regras, mostrando-se presente. Sua presença, a princípio, era um lembrete do velho poder, mas seus olhos azuis, agora cheios de uma convicção que eu havia ajudado a despertar, começaram a ganhar a confiança de alguns. Ele, o filho do fazendeiro, estava ali, ouvindo os antigos escravos, aprendendo com eles. Era uma cena que há alguns meses teria sido impensável. Nossa paixão proibida, antes um segredo consumido na escuridão do celeiro, agora se manifestava de outras formas. Nossos olhares trocados durante as reuniões, o toque de nossas mãos quando ninguém estava olhando, a compreensão silenciosa que existia entre nós. O corpo de desejos que Matias havia cobiçado e que eu havia usado como arma, agora era um templo de força, de inteligência, de liderança. Augusto me via não apenas como amante, mas como parceira, conselheira. Ele se apoiava em mim, em minha sabedoria prática, em minha compreensão das terras e das pessoas. Você é a verdadeira líder, meu amor. Ele sussurrava para mim em uma noite, enquanto nos encontrávamos em nosso santuário de feno sob o céu estrelado. Eu sou apenas a ponte. Você é a arquiteta. Ele me beijou. E seus beijos, antes famintos e desesperados, agora eram cheios de ternura e respeito, uma fusão de corpos e almas que se uniam em um propósito maior. A penetração pulsante, que antes era uma afirmação de minha dominação sobre ele, transformou-se em uma celebração de nossa união, de nosso poder compartilhado, uma dança de corpos que se compreendiam e se fortaleciam mutuamente. O cheiro de feno misturava-se ao cheiro de nossa pele, não mais de medo, mas de uma liberdade recém-conquistada. Os barracões da senzala foram os primeiros a mudar.
Com os salários, mesmo que modestos, os trabalhadores começaram a reformá-los, a construir pequenas divisões, a trazer um pouco de dignidade para seus lares. O cheiro de suor e medo foi lentamente substituído pelo cheiro de madeira nova, de cal, de ervas frescas que as mulheres plantavam em pequenos vasos. As crianças, antes com olhos vazios, agora corriam e brincavam, seus risos ecoando pela fazenda, um som que eu nunca pensei que ouviria. Eu me tornei a supervisora, a voz entre Augusto e os trabalhadores. Eu os ensinava a otimizar o corte da cana, a cuidar da terra com carinho, a inovar. Lembrei-me das técnicas agrícolas de minha terra natal, dos ensinamentos de minha avó sobre a conexão com a terra. Incorporei esses conhecimentos, mostrando que havia outras maneiras de trabalhar, mais eficientes, mais humanas. A produtividade aumentou, os custos diminuíram, e a fazenda, pouco a pouco, começou a se reerguer. Zeca, o velho escravo sábio, observava tudo com um sorriso em seus lábios enrugados. Ele se sentava em um banco na frente de sua nova casinha, seus olhos fixos no horizonte. Eu disse que você tinha fogo nos olhos, menina. Ele disse para mim um dia, enquanto eu passava por ele. Mas eu não sabia que você podia acender um incêndio em todo um lugar. Você é a chama. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma, uma validação de todo o sofrimento, de toda a luta. A subtrama de Matias teve um fim digno de um vilão caído. Ele foi visto meses depois na cidade vizinha, um homem quebrado, bêbado, mendigando nas ruas, sua figura corpulenta reduzida a uma sombra de seu antigo eu. Sua arrogância havia sido esmagada, seu poder desfeito. Ele não era mais uma ameaça, apenas uma lembrança do passado sombrio. O velho fazendeiro, com o tempo, começou a me ver com outros olhos. Não mais como uma escrava, nem mesmo como a amante de seu filho, mas como uma gestora competente, uma mulher de visão. Ele ainda era um homem de seu tempo, mas a prosperidade da fazenda, que agora florescia sob o novo modelo, era inegável. Ele me dava a liberdade de tomar decisões, de implementar novas ideias. A fazenda, que antes era dele, agora era nossa, um projeto de colaboração, de liberdade e de justiça. Eu me lembrava de Maria, de sua tosse, de sua resignação. Pensei em Tiago, no sangue que jorrou de seu corpo sob o chicote de Matias. A dor deles não havia sido em vão. Eles foram as sementes que germinaram em mim, a força que me impulsionou. Eu havia prometido a mim mesma que não permitiria que aquilo acontecesse novamente. E eu cumpri minha promessa. A fazenda não se tornou um paraíso da noite para o dia. A luta pela justiça é um processo contínuo, uma jornada sem fim. Mas a primeira corrente havia sido quebrada. A primeira página da história havia sido reescrita. O cheiro de cana no ar, antes um símbolo de labuta, agora carregava o aroma da liberdade, da dignidade, da esperança. Eu, a escrava de 2 metros, comprada por uma ninharia, havia desafiado o próprio destino. Minha estatura colossal, que me fazia vista como aberração ou força bruta, revelou um corpo de desejos e uma alma indomável que, em meio à opressão, ascendeu para reescrever a história de uma fazenda, tecendo um legado de paixão proibida e poder inabalável. Eu não era mais propriedade. Eu era uma mulher livre, uma líder, uma sonhadora e, acima de tudo, a prova viva de que a mudança é possível. A história da fazenda e a minha própria jamais seriam as mesmas. A liberdade não é um presente, é uma conquista diária, forjada com coragem e amor. E a paixão, quando usada para o bem maior, pode derrubar impérios e construir novos mundos. Sua própria história pode ser reescrita. A mudança dele e de todos na fazenda é a prova de que é possível. Inscreva-se para mais histórias de transformação. E comente abaixo. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para reescrever a sua história?